Desculpa, eu tô vivendo. Desculpa, você tem amizade. Será que você tem ou não? Esse é um videocast, podcast, sei lá o que que é, mas com temas fresquinhos que saíram da minha terapia e fizeram parar, pensar e refletir. Pauta que fez eu refletir na minha terapia foi: se você tem amizade de verdade. E aí, eu conversando com a minha terapeuta, eu parei e pensei, o que que é amizade, né? Porque você pode achar que amizade, sei lá, é você sair pro rolê, é você ser convidado pro aniversário, é você, sei lá, ter um amigo só nas horas boas. Gente, eu só comecei a perceber a divisão do que é uma amizade de verdade depois de vários acontecimentos na minha vida e situações que fizeram eu pensar. Porque ao longo do tempo, eu vi amizades sim que tiveram interesse, porque, sei lá, a Silvia tem tantos seguidores. Ah, porque a Silvia é psicóloga e aí sair com ela é legal porque ela já dá sugestão, porque ela já dá orientação. Deixa eu dizer, eu não trabalho de graça. Então eu brinco, mas é a verdade que eu falo para as minhas amigas. Eu não tô ali na mesa para analisar ninguém. Se você quer a Silvia psicóloga, você vai lá no consultório, tá? E aí você vê a minha questão do meu trabalho, e aí tudinho direitinho. Mas fora isso, não. Então hoje eu me resumo a 4 amigas, né? E quando eu falo 4 amigas, não é que as outras pessoas elas não são importantes. Mas essas 4 amigas, elas estão tão inseridas na minha vida em termos da gente conversar sobre detalhes, em termos da gente conversar sobre dores, em termos da gente conversar de coisas bem importantes, da onde cada uma possa estar sentindo realmente de verdade naquele dado momento. Configuração interessante, essas 4 mulheres são 4 mulheres muito fortes. E com uma delas, eu estava até conversando essa semana, eu disse assim, amiga, tu já parou para pensar, urubu não voa com pomba, né? Então assim, a gente reuniu 4 mulheres de figuras fortes. E nós 4, cada uma tem um jeito, cada uma tem uma forma, mas cada uma na sua identidade é forte. O quanto apresentar essa vulnerabilidade é difícil, né? Porque é um lugar onde a gente não foi educado e educada pelas nossas mães. E não é de maldade. É porque as nossas mães ensinaram que a gente tinha que ser o quê? Fortaleza. E vai, vai, vai. Frases da minha mãe que eu tenho e quando eu vejo já tá gritando ali na minha cabeça as crenças. Do tipo, amigo é teu umbigo, nasceu contigo, vai morrer contigo. O que ela queria com essa crença? Para eu olhar para mim, ficar comigo e não confiar em ninguém. Se era dor dela, se é coisa dela. E isso ficou pautado muito tempo na minha vida ao ponto de eu não deixar pessoas legais e interessantes de amizade se aproximarem. Silvia, tu refletiu isso há muito tempo? Porra, claro que não. Isso é reflexão agora, que veio da minha terapia. E percebi também que num relacionamento, claro, num dado momento, quando eu vejo, eu tenho uma característica que eu me fecho. E aí, quando eu digo que eu me fecho, eu já estou ali naquele mundinho do relacionamento. Quem nunca, né? E aí, quando você vê, você já deixa... Primeiro quem? Os amigos. E aí, você vai marcar o café com a sua amiga quando ela der. Quando der. Porque qual é a tua pauta principal? Tua pauta principal seja o relacionamento. Então hoje, eu procuro olhar para a minha vida hoje como pauta as meninas. Mas se tiver algo de um relacionamento, ou eu, sei lá, engatei com alguém, essa pessoa terá que entender que sim, tem o dia do vinho. Que o nosso quarteto se reúne pra gente falar merda. Pra gente rir umas com as outras, pra gente estar umas com as outras. Isso os homens fazem maravilhosamente bem. Eles têm esse momento da caixinha do nada. Eles têm esse momento de conversar. Mas a gente foi pautada muito desde pequenininha, assim como eu falei da crença lá da minha mãe, de olhar para uma colega como inimiga. De olhar para uma figura feminina como se ela estivesse disputando com você. E você coloca ela na caixinha o quê? Da biscate. Coloca ela na caixinha da puta, coloca ela na caixinha de que não serve para ser tua amiga. E você nem se oportunizou de conhecer a pessoa. Independentemente de questão financeira, independentemente de onde essa pessoa esteja, mas ela, enquanto essência, ela serve para ti, com os teus valores, com a amizade. Ao longo dessa vida, eu já tive pessoas que me drenaram. E quando eu falo me drenaram, sugaram minha energia, né? E a gente precisa olhar para isso com carinho também, né? Quem é que te potencializa e quem é que te drena?
Então, já tive pessoas aonde esse meu jeito de agradar, esse meu jeito mais leve, divertido, fazia com que verdadeiros carrapatos se aproximassem, verdadeiras pessoas se acoplassem ali. Eu também não sou aquele tipo, tá, que eu vou estar passando ali na cara da pessoa sermão, tá? Porque não é meu papel ser senhora palestrinha, porra, da vida da pessoa. Mas cabe a mim eu entender o que eu quero. Assim como no relacionamento amoroso, na relação das amizades. Quem são as amizades que você quer com você? Quem é aquele amigo que dá 2 tapas na tua cara? Quem é aquele amigo que olha pra ti e diz assim, ei, para que tá feio. Tá ridículo o que você tá fazendo. Às vezes você nem diz isso porque você fica com medo do que o outro vai achar. Com medo do que aonde o outro vai te colocar. Pelo julgamento. E aí eu falo das mulheres em si, porque a gente, de um jeito ou de outro, tá acostumada assim nessa bagaça de ser inimiga uma da outra. Tá acostumada nessa bagaça de olhar pra coleguinha do lado e achar que ela tá disputando contigo. Porra, por que você não pode chegar com uma amiga e dizer assim, nossa, que lindo, você tá linda. Ou então, amiga, hoje, nossa, você tá reluzente. Amiga, vi um filme que eu acho que é a tua cara. Não. Essa configuração feminina, embora eu veja algumas situações sendo quebradas, né, mas é muito forte, muito forte. Né? Então, essas minhas 4 amigas, nessa configuração que a gente tem, diferente uma da outra, a gente traz essa verdade. A gente traz do dispara que tá feio, né? Ai, amiga, não ficou legal isso contigo. Né, de pedir sugestão de roupa uma para outra. Então, eu acho que se oportunizar a reviver isso aos 45, que tá chegando aí meu nível, né? Que tô para fazer esses 45, é legal eu olhar e ver que eu tenho amizades assim, na configuração feminina, assim como eu tenho amizades com homens. Né? Eu tenho um irmãozaço, que ele é muito quinta série. Então, o fato dele ser quinta série, cara, aciona em mim a minha quinta série também. Então, quando a gente se vê, é muita bandalheira. A gente conversa, a gente brinca. Só que, será que tu te oportuniza a ter esses lugares? Porque esses lugares também vão te trazer para a tua essência, para quem você é. Você imagina se eu estivesse ainda na crença da minha mãe lá? Ó, amigo é teu umbigo, que nasceu contigo vai morrer contigo. Porra, será que eu teria me oportunizado em viver esse sentimento? E conhecer essas pessoas? Nossa, Silvia, mas a tua mãe devia estar carregada de muita dor, né? Porque, porra, ela falou... Cara, isso é dela, né? Então, eu não tô aqui para julgar ela, mas eu entendo que foi o melhor que ela pôde fazer por mim enquanto mãe, naquele dado momento, porque ela estava tentando me proteger da vida, né? Então, as falas... que ela trazia, assim como minha avó tinha uma, cara, minha avó era hilária, né? Ela tinha uma que ela dizia assim, olha, minha neta, deixa eu te dizer, tu tem que casar com um fazendeiro. Aí eu disse assim, o quê? Ela dizia assim, você tem que casar com um fazendeiro, porque o fazendeiro vai lhe bancar, o fazendeiro... O que a minha avó estava querendo dizer com isso, gente? Ela estava querendo dizer que o que era tradicional era manter um relacionamento onde esse patriarcado, esse homem fosse me sustentar. Mas será que a Silvia teria essa configuração para aceitar isso? Ou será que a personalidade dela conseguiria, vamos lá, se tornar presente num relacionamento com isso? Isso levando para as amizades também, tá? Então, a minha avó dizia outra frase. Minha família é cheia de crença. Se você estiver olhando aí para a sua, veja e revisite. Ela dizia assim, quem une aos porcos, farelo come. O que ela estava querendo dizer com isso? Que era para eu olhar para minhas amizades, com quem eu estava andando, quem eram as pessoas. Então, ela tinha um negócio de um... Quando eu digo assim, de um poder, de um controle, porque eu entendo também. Minha avó, 6 filhos, viúva, criou os 6 sozinha. Então, ela estava do jeito dela, da educação dela, da forma dela, ela estava me dizendo assim, minha filha, observa. Que talvez ela também deve ter sido julgada lá na história dela por outras configurações femininas de que não se permitiu ter amizade, porque teve pessoas que enganaram ela e fez com que ela se fechasse. Extensão essa que também eu acredito que a minha mãe deve ter passado e ela se fechou também para as amizades e começou a olhar as pessoas sempre com maldade.
Quando eu digo sempre com maldade, não é que ela não trata bem, pelo contrário, minha mãe é super amigãozona. Minha mãe, ela tá ali com todo mundo, mas amigo de verdade, tá ali com ela, hoje eu vejo ela muito com as irmãs, né? Só que ela tinha uma amiga na adolescência não, eu acho que é a mesma idade que eu tenho hoje, 45 anos, que ela saía pra festa, achava o máximo, minha mãe saía arrumada e ir pra festa com essa amiga dela, e aí na minha cabeça, eu achava, nossa, deve ser muito divertido, né, ser assim, ser adulto, porque você vai pra festa, você vai pra balada, você pega o carro, você bebe, você brinca. Mal sabia o preço que devia pagar, tadinha, pra ela bancar tudo isso. Mas ela teve essa amizade só lá nessa idade. O que será que aconteceu na cabeça dela que depois que ela foi envelhecendo, ela foi se fechando? Dada a devida proporção, a história dela, que aí eu também não vou entrar e nem olhar para isso, mas eu fiquei refletindo. Silvia, tu quer amizade? Eu quero. Eu quero ser a velha com essas minhas 4 amigas, aonde a gente vai estar tomando nosso vinho, aonde a gente vai estar falando as nossas merdas e a gente vai estar junto uma com a outra. Na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. Que a gente consiga estar uma com a outra, mas sendo de verdade. Respeitando uma outra, dando colo uma para a outra, não julgando uma outra. Mas isso é difícil para a mulherada fazer. Porque a mulherada olha para a outra como uma situação de disputa. E sim, nós mulheres, isso doeu, tá? Eu entender que eu era machista. Doeu eu entender, enquanto mulher, quando eu soltava numa frase 5ª série, quando eu fazia uma fala, o quanto eu estava sendo pejorativa. Não que eu falasse na cara da pessoa, mas é aquele momento do tipo, porra, pensei. Ah, essa daí é biscate, essa daí vai dar pra todo mundo. Pô, mas quem sou eu pra estar falando isso nessa pessoa? Só que quando tu entra em contato com esse pensamento e tu percebe que tu vem de uma cultura aonde essa cultura, a base dela, sim é uma base patriarcal, machista, que a gente reproduz porque a gente quer ser aceita, a gente quer ser incluída. Só que independentemente disso tudo, o que tu quer? Então, amizades verdadeiras existem. Elas existem se você estiver disposta sempre a olhar para você. Sempre a olhar do que é importante, do que faz sentido para você. Amizade na rede social, gente, na boa, eu não vou dar conta de 26 milhões de seguidores. 26 milhões é ótimo, né? 26 mil seguidores. Eu não vou dar conta. Então as pessoas, elas te olham porque elas veem em você algo bacana. Seja porque você inspira, seja porque você é legal, mas aquilo não te denomina enquanto pessoa. Quem é que tá contigo na hora do teu choro? Quem é que tá com você ali no momento que você mais precisa ou que te dá 2 tapão na tua cara do tipo, levanta daí que você tá fazendo merda? Isso sim é amizade de verdade. Amizade de verdade, pra mim, é importante lealdade. Lealdade da pessoa ser quem ela é de verdade, porque eu também quero ser quem eu sou de verdade. Eu não quero uma amiga que chegue pra mim e diga, Silvia, ri baixo porque meu marido não gosta da tua gargalhada. Eu vou brigar com essa amiga? Não, mas eu sei que os valores que a denominam são outros que não estão de conceito com o meu. O desculpa, tô vivendo. O desculpa, eu tenho 4 amizades incríveis, sensacionais, que elas me carregam no colo, não foi construída da noite pro dia. E quero te dizer que elas são recentes. E que sim, você pode ter amizade de pequenininho lá da pré-escola, mas que você pode construir também amizades novas. E quem será você com essa amizade nova? Será que você vai se oportunizar e realmente trazer algo para você e dizer assim, que legal descobrir essa pessoa? Ou não? Você vai fechar e vai ficar naquela frase que a minha mãezinha colocou, né? Amiga tem um umbigo, nasceu contigo, vai morrer contigo. A vida é muito mais do que isso. A vida é uma série de fatos e situações que você pode crescer, você pode deslumbrar, você pode florescer, você pode chorar, mas sempre do que você quer. Desculpa, tô vivendo, são temas fresquinhos que saem da minha terapia e que fazem aqui, ó, processos reflexivos na minha cabeça e que eu trago de contribuição para você refletir também na sua vida. Eu espero que tenha te ajudado. Dá uma olhada aí nos outros vídeos, me diz o que você tem achado. Beijo, tchau, tchau.